Bom dia. Você está com a Cor do Dinheiro do dia 7 de maio do ano da graça de 2019. Antes que apareça aí, como sabem, um time delay entre Maputo e Lisboa, do ponto de vista de comunicações, neste momento já estamos em direto desse lado, o que significa que eu só preciso que me digam se é isto ou se é isto, com som e imagem, embora... Luís Guedes Soares, como é que é? É assim? Bem, é assim. De facto está a chegar tudo bem com som e imagem, vamos então a isto. Por onde é que vamos começar? Como sempre, pelo período antes da ordem do dia. E aqui há muita coisa a dizer que merece comentar. O primeiro ponto é, eu já não sei qual é que foi o jornal, mandaram-me isto ontem à noite, alguns espectadores muito atentos, que os hospitais privados estão a alugar equipamento técnico aos hospitais públicos. Bom, percebeu bem? Hospitais públicos estão sem equipamento hospitalar e estão a contratar aos hospitais privados a cedência de equipamento. Está a ver o sucesso da política orçamental? Bom, quer que lhe complemente isto com outras histórias? A dívida do setor da saúde ao resto da economia está a aumentar, ao contrário do que diz o Ministério das Finanças e do que diz o Ministério da Saúde. E sabe o que é que está a ser feito? Contratações de bens e serviços sem passar a respectiva fatura no imediato. E algumas destas coisas estão a ser contratadas de boca. Bom, mas isto já sabíamos. O que eu não fazia ideia é que a falta de investimento no SNS chegou a este ponto. Bom, podem vir dizer, são os casos isolados. Primeiro, não são tão isolados quanto isso, mas seja, é impensável dizer-se que está tudo bem com o Serviço Nacional de Saúde e estarmos a ver coisas destas. Bom, é obviamente a consequência das cativações. É obviamente a consequência de uma política que vende déficits orçamentais controlados, não é? Como diz o Sr. Primeiro-Ministro, ao inventar esta crise política. Obviamente com a culpa do PSD e do CDS, como eu disse ontem, mas isto é o resultado da política que está a ser feita. Agora diga-me uma coisa, onde é que está o caráter estrutural da redução do déficit orçamental e até da dívida com situações destas? Isto é explosivo. Quer dizer que mais tarde ou mais cedo vai ter que se repor com investimento público esta situação, que é não só serviços como bens de equipamento que fazem falta aos hospitais. Bom, segundo ponto. Parece que vamos ter, vai haver uma negociação hoje, uma reunião hoje muito importante entre o Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas e a ANTRAM. Eu vou guardar este assunto para melhor análise. Bom, para já, porque é que eu vos trouxe isto hoje à conversa? Porque é bom que a gente se prepare, porque pode mesmo estar no horizonte outra greve. E vamos ver se desta vez o Governo acorda a tempo e horas, que não aconteceu da primeira vez. Bom, mas eu vou reservar uma análise mais séria sobre isto para outro dia. E porquê? Porque recebi uma mensagem dos responsáveis da ANTRAM muito chateados pelas coisas que eu disse aqui há 2 semanas. Inclusive que havia gerontologia no meio disto tudo. Eu não chamei geronte a ninguém. O haver gerontologia é uma coisa, chamar geronte é outra. Não chamei. E a pessoa em causa que me escreveu muito simpaticamente, que eu conheço há muitos anos, dos eventos que faço de setor automóvel, teve o cuidado de mandar um esclarecimento. Eu ainda não consegui analisar aquilo em detalhe, mas prometo analisar e oportunamente voltaremos ao assunto. Bom, terceiro ponto. Estava aqui a olhar para o site da TSF. Isto está longe do país, temos de recorrer a várias fontes, obviamente. E está aqui uma notícia em destaque que diz assim: falta de carros quase paralisa a ASAI. Nem carrinhas frigoríficas existem. Bom, agora veja a chamada. Funcionários da ASAI já admitem pedir o passe social ao Governo. Bom, está a ver a política de sucesso, a política orçamental. Para quem não percebe bem estas coisas, do ponto de vista das finanças públicas, vamos utilizar aqui um exemplo. Imagine você que põe uma panela de pressão em cima do fogão.
E fecha a válvula. Como sabe, aquela coisa que faz pi-pi é para libertar o vapor. Agora imagine que você fecha a válvula e não há pi-pi. O que é que acontece? Aquilo rebenta, não é? Pois é o que está a acontecer. Está a haver a fantástica política de contenção do déficit orçamental e de redução de dívida que António Costa e Mário Centeno, muito indignado no Parlamento, defende e diz, é isto. Está a ver como é que isto acaba? Diga-me uma coisa, é sustentável. Agora é assim, aqueles palhaços na Comissão Europeia, que não têm outro nome, capitaneados pelo Franciu, Pierre Moscovici, não estão a ver estas coisas? Bom, é que os serviços técnicos da Comissão já perceberam que não há consolidação estatal coisa nenhuma em Portugal. Mas só faltam os palhaços, que são aqueles que têm a componente política mais séria, não é? Que são os comissários, olharem para isto e darem umas pantofadas, que isto não é aceitável, nem é admissível. Sabe porquê? Até por outra razão. Imagino que de um dia para o outro nós temos uma recessão e temos que voltar a tomar medidas de austeridade. O que é que a opinião pública vai dizer? Então andámos a ser enganados, estava tudo bem ontem e de repente de um momento para o outro deixa de estar? Isto é impensável, não, ou não é? Bom, este assunto que vem a seguir também vou deixar para outra altura. O Governo parece que aprovou legislação que dificulta a transparência na hierarquia dos políticos. Bom, eu não sei se será totalmente assim, porque o João Paulo Batalha, por exemplo, que é uma pessoa que anda nestas batalhas há muito tempo, diz que de facto é assim. Eu não sei se é bem assim, mas está a ver a mensagem que está a passar para a economia, para a sociedade, em vésperas de eleições? É que esta malta defende-se toda e governa-se toda. Quem se arma um mexilhão. Mas, como eu digo, este é um assunto que haveremos falar mais tarde. Vamos então ao primeiro ponto da agenda. Bem, ontem tive aqui várias mensagens, entre as quais, algumas já muito tarde, aqui em Moçambique é mais 1 hora do que aí em Portugal, que havia pessoas, espectadores, a dizer assim, comente lá isto. O PCP já não vai votar a devolução total do tempo de serviço dos professores que tinha sido proposta pelo PSD e pelo CDS e que, imagino, foi votada favoravelmente, além do Bloco de Esquerda, pelo próprio PCP. E dizia-me assim, então, mas como é que isto fica? Bom, é óbvio que isto tem uma justificação. Aliás, como sabe, o Mário Nogueira defende uma coisa, pôs-se ao lado daquela devolução total, e o PCP também, quando votou, e agora vem dizer não. Qual é a explicação para isto? É clara como a água. O PCP está borradinho de medo de ter eleições antecipadas, tal como o PSD e tal como o CDS. Portanto, o que isto quer dizer é que o PCP entrou naquela aventura à boia do PSD e CDS e nunca esperou que António Costa fizesse a dramatização que fez no fim de semana. Agora, repare. Qual é a intenção, aliás, qual é a vantagem que o PCP tem? As últimas sondagens mostram uma queda do PCP, muito abaixo do Bloco de Esquerda e anda ali a bater-se com o CDS. Ora, isto é terrível para os dirigentes do PCP, porque já tiveram este problema nas eleições de 2015, agravaram nas eleições autárquicas, levaram um chimbalau monumental, com perda de câmaras importantes como a Câmara do Seixal, por exemplo, como a Câmara de Almada, por exemplo, e, portanto, o que o PCP tem é receio de eleições antecipadas, até porque as últimas sondagens dão o PCP em queda. Ora, a esperança é que mais 6 meses lhes dê espaço para agora fazerem estas botadas contra o Governo e andarem a dizer que não dormiram com o Governo durante estes 4 anos, para poder vir a recuperar nas sondagens. Eu, pessoalmente, acho que o PCP não vai ter sorte nenhuma. Porque os eleitores não são estúpidos e durante 4 anos viram de protestar, mas depois aprovar os orçamentos e as medidas que o Governo tomava. Portanto, a explicação está aqui. Ao PCP também não convém ter esta dramatização e, sobretudo, o risco de vir a ter eleições antecipadas. Bom, e já agora, a segunda questão, como é que fica o camarada Mário Nogueira no meio disto tudo? É que o Mário Nogueira continua aí a clamar aos 4 ventos que não, senhor, aquilo é que é e temos que ir para os 9 anos, 4 meses e 2 dias. Bom, é muito simples. Bem, como você sabe, às vezes entre os filhos e os pais há divergências, mas aqui não há divergência nenhuma. Mário Nogueira está a fazer o seu papel e tem de fazer o seu papel, que é para a FENPROF não perder o apoio e a adesão dos professores no âmbito da CGTP. O PCP faz o seu papel, quer dizer, não, a gente não vai aceitar aquilo, nós não vamos votar esta brincadeira porque não queremos chatices. Bom, a pergunta que a gente pode fazer é, mas espera aí, se o PST e o PS e o CDS votarem contra porque não há aquela norma travão, então
Qual é o risco que o PCP corre? É muito simples. O PCP tinha que tomar uma decisão. Ou votava a favor, ou se abstinha. Ora bem, se abstivesse e por acaso houvesse uma alteração qualquer nos outros partidos, era um sarilho, não é? E daí o risco da legislação passar e nós virmos a ter eleições antecipadas, não dava jeito nenhum ao partido. Bom, para Mário Nogueira, como eu já expliquei, é muito simples. É tudo uma questão de manter aparências, não é? Até porque a luta vai continuar. Isso pode ter a certeza, porque eu estou convencido que os sindicatos de professores, a FENAPROF, vai dar verdadeira luta daqui até ao final do ano, nomeadamente na altura das avaliações. Se você é pai e tem filhos na escola, olhe, prepare-se que eu acho que o final do ano vai ser desastroso. O final do ano letivo. Bom, António Costa, ontem, 1.100 pessoas em direto, obrigado pelo apoio ao canal. Bem, eu não quero mais agradecer. Bem, António Costa, ontem, confrontado com, então, mas espera aí, o CDS já recuou, o PST já recuou, o que é que o senhor vai fazer? Mantém a ameaça de demissão? António Costa deixa tudo em suspense. Mas, pergunta, isto é sério? Ou seja, António Costa mantém firme a decisão de se demitir? Não mantém nada. Isto aqui é tudo conversa, porque a partir do momento em que o PSD... Eu disse sexta-feira, não acreditava em demissões, coisa nenhuma, nem acredito. A partir do momento em que o PSD e o CDS se borraram todos com esta questão, não é? Assustaram-se com isto e voltaram atrás. Para o Governo, o problema está resolvido e para o Primeiro-Ministro também. O que é que interessa aqui? É que a António Costa interessa que a comunicação social, os jornalistas, continuem a bater isto acesamente, que é para fazer esquecer tudo o resto. E o que é tudo o resto? Carga fiscal ao nível mais elevado de sempre, problemas no SNS, como a gente viu há bocadinho, problemas nas escolas com a falta de investimento, problemas na ASAI, fogos, a lei de base da saúde, que foi uma estupidez o PS ter ido buscar esta brincadeira para discussão nesta altura em cima das eleições, com aquele argumento idiota, não tem outro nome, verdadeiramente idiota, defendido pelo Primeiro-Ministro, que é, estamos no 40º ano do aniversário do SNS. Olha que melhor efeméride para a gente mudar a lei de bases. Como se fosse por causa do 40º ano que fosse preciso mexer na lei de bases. O Primeiro-Ministro foi buscar esta questão apenas por motivos ideológicos, porque quer mostrar à esquerda, onde está a perder terreno, não é? Este é que é o ponto, por isso é que está longe da maioria absoluta, quis mostrar à esquerda que, afinal, isto era um governo de esquerda, não é? E que o PS está encostado à esquerda. Bullshit. A atual lei de base da saúde serve perfeitamente para tomar a medida mais importante que o governo quer, que é não sei quê da história do fim das PPP. E como você já percebeu que não há intenção nenhuma da maior parte do Partido Socialista fazer aquilo. Quem quer aquilo são os Nunos Santos da vida, mais uns malucos, não é? À esquerda, do Bloco de Esquerda e do PCP. E, portanto, aqui é que está em causa. É isto que está em causa. Ora bem, é isto que António Costa quer. Fazer esquecer estas trapalhadas dos últimos meses. Por isso é que ele mantém esta história. Não vai haver demissão nenhuma. Até porque aquilo é um recuo a sério do PST e do CDS. Bom, até porque aqui a questão base é mesmo aquela norma que trava a devolução dos rendimentos aos professores, se não houver, obviamente, análise ou ponderação por parte daquilo que é a evolução da conjuntura. E eu vou-lhe garantir uma coisa, a conjuntura não vai permitir fazer isto. Nem agora, nem daqui a 2 anos, nem daqui a 3, nem daqui a 4. Escreva isto. Bom, então agora vamos para o quarto ponto, isto aqui já está fazendo tarde, que é assim. Esta crise deixou sequelas entre os partidos. Estamos a falar de 3 da geringonça e 3 de fora da geringonça. Então vamos lá analisar isto um. Primeiro, entre PS e PCP, as coisas estão azedadas. Eu estou convencido que esta é a maior das certezas que neste momento existe dentro da geringonça, que é, o PCP não vai entrar no próximo governo. E não vai entrar porquê? Porque já percebeu que foi violentamente sovado pelo eleitorado por ter feito esta brincadeira. A queda do PCP tem a ver com o facto do PCP estar caladinho, enquanto o PS faz as maiores cativações de sempre. E aquelas vergonhas que a gente viu no SNS, as vergonhas que a gente vê na ASAI, as vergonhas que a gente vê na administração pública em geral, nas escolas e por aí adiante. Ora bem, isto é contrário àquilo que é o eleitorado mais ferrenho do PCP. Portanto, o PCP, eu estou convencido que é aquele que não vai participar nisto. Mas o PCP anda a ser pontapeado no baixo vento por António Costa, sistematicamente. Esta última decisão de dizer que não à FENPROF deve ter doído violentamente no coração do camarada Jerónimo de Sousa. Mas a verdade é que ele tinha que fazer aquilo, tem que sacrificar aquilo em prol do partido. Portanto, arrumada a questão com o PCP. Agora vamos lá. PS e Bloco de Esquerda. Bom, isto tem sido tanto agravo nos últimos meses, e o último foi a traição que o PS fez ao Bloco de Esquerda. Porque tinha combinado
tirava as PPP da Lei de Base da Saúde, com aquela figurinha inefável chamada Marta Quase Temido, não é? Que dá pelo nome da Ministra da Saúde, mas deve ser a Ministra dos Serviços de Limpeza do Ministério da Saúde, que eu não percebo porque é que ela não ia fazer. Mas pronto. Vamos lá então ao Bloco de Esquerda. Bom, isto foi só pontapés no Bloco de Esquerda. O problema é que o Bloco de Esquerda parece aquela figura que a gente conhece desde miúdos. Quanto mais me bates, mais gosto de ti, não é? Porquê? Porque António Costa já percebeu que o Bloco de Esquerda está mortíssimo por ir para o Governo. Eles querem mesmo ir para o Governo. Olha para a Mariana Mortágua. Aquele ar, muito caladinho, a falar baixinho, com ar ministeriável. Eles andam a fazer este travestimento há muitos meses. Querem ir para o Governo. Onde é que isto nos deixa? Estes pontapés entre PS e Bloco de Esquerda são impeditivos de se virem a juntar numa nova geringonça? Não! Porque em política não há amigos definitivos, sobretudo quando você percebe que do outro lado a malta está, como se diz na beira alta, com a babugem do poder. É babugem, estão ali a babar-se, não é? Querem mesmo chegar ao poder. Então António Costa já percebeu isto. E, portanto, não há nada de dificuldade aqui. O único problema é se Bloco de Esquerda e PS não forem suficientes para fazer governo. Aí é que vai ser um sarilho. Bom, PS-CDS. Aqui é que eu cheiro que não. António Costa odeia Assunção Cristas. Aliás, nota-se pela forma deselegante, mal educada, buçal mesmo, com que António Costa às vezes se dirige a Assunção Cristas no Parlamento. Independentemente dos erros que ela cometeu, na semana passada há que dizer isto. É uma vergonha o buçalismo com que o Sr. Primeiro-Ministro se dirige a Assunção Cristas no Parlamento. Bom, o mesmo é dizer, depois desta crise está inviabilizada qualquer relação? Eu acho que sim. Acho que não vai haver hipótese nenhuma de haver apoios de CDS ao PS depois das eleições, se o país ficar ingovernável, porque não existe maioria absoluta do PS. Bom, mas agora vem a grande equação incógnita que é, então, e PSD e PS? Bom, quando o Rui Rio chegou ao poder, para mim, aquilo foi uma estupidez, o que ele andou a fazer. Ele passou um ano, como se vai ver no ponto seguinte, ele passou um ano a fazer fretes ao PS. Bom, a verdade é que a forma como o António Costa lhe deu um pontapé no baixo ventre neste fim de semana deve ter doído. Não apenas fisicamente, não é isso? Não é apenas isso. Deve-lhe ter doído no coração. Porque, então espera aí, o tipo que mais fretes fez, o António Costa, levou pontapés daquele tamanho. Bem, primeiro é bem feita, não é? Eu fui nos tipos que alertou aqui para o facto de aquilo ser uma estupidez, porque eu não sei qual é a ideia do Rui Rio. Queria ser vice-primeiro-ministro de António Costa no próximo governo? Não faço ideia. Bom, se queria ser, António Costa mostrou-lhe qual é o lugar dele. Bem, mas agora a questão é esta. Entre PSD e PS as coisas ficaram totalmente inviabilizadas e eu acho que não. E vou-lhe dizer porquê. O PSD é um partido de poder, ou seja, tem militantes que não sabem estar fora do poder. Ora, já está fora do poder há 4 anos. É assim, ficar fora de poder mais 4 é um sarilho para os quadros do PSD, porque é um partido de poder. E, portanto, o próprio Rui Rio quer voltar ao governo. Ora bem, portanto, daqui a uns meses, com umas chapadinhas nas costas, você lembra-se da figura entre António Costa e Catarina Martins nos debates antes das eleições, de 2015? Parecia que davam-lhe a esgatanhar-se e depois davam os beijinhos 2 meses depois. Ora bem, o ponto é esse mesmo. Eu estou convencido que isto não inviabiliza coisa nenhuma, qualquer acordo e qualquer solução governativa ou de apoio parlamentar que se possa vir a engendrar entre PSD e PS. Mas há aqui um senão. É que a forma como Rui Rio abriu o flanco no fim de semana deu força à oposição interna dentro do partido. Portanto, nos próximos meses, sonhar com acordos aqui, duvido seriamente que seja possível. Mas já agora, e vamos para o ponto seguinte, que é o ponto 5, é assim, para o ponto 6, espera aí, então, mas Rui Rio aprendeu alguma coisa com isto? Ele fez um discurso fortíssimo, duríssimo no domingo. Chamou todos os nomes possíveis a António Costa sem ser mal criado. Portanto, não resvalou para o insulto. Bom, então, onde é que isto nos deixa? Rui Rio aprendeu a lição? Eu espero bem que sim. Porque fartou-se de dar a mão ao PS numa série de matérias. Aliás, parece que se prepara para dar a mão ao PS na matéria da lei laboral. Bom, isto é a pior coisa que pode acontecer. É baralhar o eleitorado. Porque a minha opinião sobre política é tem que haver bipolarização à direita e bipolarização à esquerda. Ora bem, se PSD está na oposição,
não pode andar a dar a mão ao PS nestas matérias. Das duas, uma, há um acordo de regime, não é? Uma coisa para vigorar para 10 e 15 anos, e aí faz sentido. Ou agora, estas coisinhas aqui, um cede aqui, cede acolá, porque António Costa não se entende com a extrema-esquerda, depois vem pedir ajuda ao PSD. Epá, desculpem lá, isto não é nada. Eu já disse aqui que, dos disparates que o Rui Rio fez, o meu voto já o perdeu. Bom, e cada vez reforço mais esta convicção. E, sinceramente, se tiver alguma dúvida na altura de votar, se continuarem a fazer estes fretes ao Partido Socialista e à esquerda, eu deixarei de votar nesta direita. Bom, porque tem que haver aqui clareza. As pessoas têm que, os partidos têm que decidir onde é que querem estar. Não podem andar aqui a dormir com uns hoje e depois dormir com outros amanhã. Isto chama-se promiscuidade. E a promiscuidade é uma coisa que baralha o eleitorado. Aliás, por alguma razão, as pessoas estão a afastar cada vez mais da política. É que falta clareza aqui. Falta gente com as coisas no sítio. E este é que é o problema. Portanto, vamos ver se o Rui aprendeu a lição. Bom, acho que tem aqui mais um ponto. Último ponto, que caramba, já vamos com 20 minutos. Bem, eu ontem fui muito criticado aí pela direita, malta direita, escreveu-me, inclusive gente mandou uma mensagem, dizendo, então você, pá, já não chegava à tarefa que o PSD e o CDS estão a levar, é a sua família política, você ainda os critica. Oh, meus amigos, eu sou jornalista e sou analista. Tenho que criticar aquilo que não está bem. E quando eu digo aqui que isto é para ser o mais independente possível, é sério. Quer dizer, isto não é para favorecer a área onde eu voto. Se na área onde eu voto se portar mal, eu serei o primeiro a criticar, como aconteceu ontem e como já aconteceu no passado. Aliás, os fofinhos ontem ficaram de boca aberta e caladinhos, não tinham sequer argumento para me chatear o juízo. Mas enfim, último ponto desta conversa, o Fisco parece que já devolveu desde abril 1,25 mil milhões de euros. Uau! Epá! Olhem só a oportunidade de divulgação desta notícia, mesmo em cima desta crise política, que é para se ver, não é? Quem é que está aqui a governar bem e tal. Bem, é muito simples. Sabe porque é que tem tanto dinheiro devolvido? Porque no ano passado cobraram dinheiro a mais, está a perceber? Na retenção na fonte. Este ano é o contrário, estão a cobrar a menos. Portanto, se você está com a carteira cheinha, que já entregou a IRS, e está a esfregar as mãos de contente, pense duas vezes. Sabe porquê? Porque no próximo ano, como estão a cobrar a menos, você vai pagar mais ao fisco. Capiche? É assim que se fazem jogatanas para ganhar eleições. Pronto, mas eu estou aqui para denunciar isto, não é? É por isso que existe a cor do dinheiro. Novamente, quero agradecer o seu apoio. Estão para aí, acho que 1.100 pessoas, vamos lá pôr os óculos. Continuam 1.100 pessoas heroicamente aqui em direto, que eu agradeço soberanamente. E para o final, quero pedir-lhe que eu peço sempre. Olha, coloque aí um gosto e faça a partir das redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui não ouve mesmo em mais sítio nenhum. Obrigado, bom dia e amanhã às 8 estaremos aqui consigo. Com licença.